Me chamaram hoje para dar essa aula, então eu não tinha provavelmente uma aula pronta, eu tinha algumas coisas, então eu juntei algumas aulas que eu tinha, coloquei alguma coisinha a mais das aulas que eu dou no São Mauro e fiz essa aula. Então peço desculpa se ficar uma coisa não muito boa, essa que eu fiz correndo. Bom, eu sou José Carlos Taddei, sou professor do São Mauro, sou professor de História. E vou falar algo aqui sobre o culto dos mortos. O culto dos mortos é interessante, ele é comentado principalmente no livro de A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Porque muitos autores se perguntavam, por exemplo, não sei se vocês já se perguntaram, ou já veio, sobre a religião dos gregos. Os gregos, a gente conhece os gregos pela filosofia e também pela mitologia deles. Mas são coisas contraditórias. Fala, como é que um povo que criou a filosofia, ao mesmo tempo acreditava em todas aquelas coisas? Eles acreditavam naquilo, a religião deles era aquilo, era baseada naqueles deuses, era tudo que a gente percebe. Essa era a religião dos gregos, que depois foi também a religião dos romanos. Não exatamente. Uma coisa que a gente tem que separar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, essa parte de mitologia e religião. No livro Fustel de Cidade Antiga, o Fustel de Coulanges, qual que é o objetivo dele? Ele vai dizer, ele quer pegar quais os princípios, quais as regras que governam a sociedade dos gregos e dos romanos. Então, como eu falei, quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa, quando a gente fala de religião greco-romana, a gente sempre pensa nas crenças, nas mitologias, que vem principalmente da literatura. Isso é uma coisa que a gente tem que separar. A mitologia não é a religião grega. E a mitologia a gente percebe principalmente na literatura deles. No Homero, no Hesíodo, nos autores de teatro, principalmente de tragédias. E mesmo neles, se você pegar os autores de teatro, e o Hesíodo e o Homero, eles têm ideias contraditórias. Eles não falam a mesma coisa, não seria a mesma religião. Então alguns autores se perguntam, qual que é a religião então dos gregos, se não é a mitologia? Aí eles respondem, provavelmente a religião verdadeira deles eram os mistérios. Os mistérios de Eleusis e os outros mistérios que tinham, de Apolo, de Orfeu. Ele fala, tá bom, mas a gente não sabe nada dos mistérios. Os mistérios eram secretos. É muito fácil falar, a religião dele era os mistérios. E quais são os mistérios? Não sei. O que diz os mistérios? Não sei. Então tem que ter uma resposta. E a resposta aqui, que ele vai buscar, é das crenças mais antigas desse povo. As crenças da origem deles até. Do povo que vai formar os gregos, os romanos até os indianos. Uma parte que hoje são os hindus. E no que esses povos acreditavam? Que os gregos, os romanos e os hindus, uma parte dos hindus herdaram. Que quando a pessoa morria, ela tinha uma vida depois da morte. Vida de que forma? Debaixo da terra. Mas como assim debaixo da terra? Exatamente assim. A pessoa morria, você enterrava e ela vivia debaixo da terra. Ela tinha como se ali fosse um outro mundo, ele estava vivendo ali debaixo. E precisava de algumas coisas como um ser vivo. Ele tinha direito a certas orações e certos rituais. Ele precisava receber comida, bebida. E quando ele morria, faziam um túmulo dele e escreviam o que no túmulo? Aqui jaz fulano. É o que a gente usa hoje, ou se usa muito hoje. O que significa aqui jaz? Aqui repousa. Mas é o que a gente acredita? É o que eles acreditavam, mas a palavra vem até hoje. Aqui repousa fulano? Não é exatamente isso. Eles acreditavam que era realmente isso. Por isso que veio essa ideia pra gente, e essa palavra trouxe todo esse sentido. Mas eles acreditavam de uma forma literal. Aqui realmente descansa fulano. Nós entendemos de forma alegórica, não de forma literal.
E como eu falei, muitas vezes eles levavam, pelo menos uma vez por ano, levavam refeições para ele. Então levava, a família ia lá visitar o morto, levava pastéis, levava vinho, leite, frutas, sal. Muitas vezes eles faziam um buraco na terra para jogar o vinho e o leite. Deixa eu falar, que época que foi isso? Isso mais ou menos, começou mais ou menos em 2000 a.C., mais ou menos. E depois foi longe, mesmo um pouco depois de Cristo, ele continuou ainda. Essa religião, ela só foi vencida com o cristianismo. Então, é uma coisa que persistiu muito, mais de 2000 anos. Ele também tinha sacrifícios por morto. Então ele chegava lá e sacrificava animais, derramava o sangue no túmulo e queimava o animal. Queimava tudo. Dessas comidas que eles levavam, as pessoas, não era um festim, não era uma coisa que a pessoa ia lá e festejar, por exemplo, o aniversário do morto. Não. Era para o morto. Eles não pegavam nada daquilo que eles levaram para comer. O animal sacrificado era totalmente queimado, era só para o morto. E o morto tinha todos esses rituais, não importava se ele era bom ou mal. Ele ia viver debaixo da terra, feliz, se eu fizesse os meus rituais. Eu fiz o sepultamento dele, certinho. Fiz todos os rituais. Levo a comida para ele. Faço os sacrifícios. Ele vai ter uma vida feliz. Ah, mas ele foi mal nessa vida, não interessa. Ah, ele foi muito bom, não interessa. Os dois vão ser iguais. Não tem diferença para eles, claro, depois que morreu. Eles acreditavam que se a pessoa não tivesse um sepultamento, a pessoa morreu e não foi sepultada, não teve essas orações para ele, a pessoa não ia ter paz na outra vida. Ela ia vagar como um fantasma, ia prejudicar os parentes dela que não deram para ela um sepultamento correto. Ou seja, traduzindo, o morto, a pessoa, quando morria, ele virava Deus. Para os gregos, romanos e hindus. Os gregos, romanos e hindus, eu não falei, eles são de origem indo-europeia. É um povo que veio do centro da Ásia. O centro da Ásia é mais ou menos perto da Armênia, naquela região. Normalmente eles vieram dali e foram para a Índia, foram para perto do Mediterrâneo, Itália e Grécia. Então, como eu falei, quando a pessoa morria, ela virava Deus. E eles rezavam para esse Deus. Aí eles rezavam para o vovô, exatamente. Eles rezavam para o vovô, para o vovó, para o pai que tinha morrido. Aquele era o Deus deles. E eles chamavam esses deuses de manes, principalmente os romanos. Eles tinham certas diferenças de nomes. Como eu falei, isso aqui tem origem indo-europeia, né? E ele ficava Deus enquanto tivesse um culto para ele. Os parentes pararam de fazer o culto para ele. O Deus deixou de ser. Não é mais Deus, morreu, virou um ser perverso. E eles faziam todos os tipos de pedidos para o Deus. Eles pediam, eu quero que a colheita seja boa, eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, eu quero que meu coração seja puro, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero que minhas mãos sejam puras. Então eles pediam, eu quero ser uma pessoa justa. Todo tipo de coisa é para esse ser, que é o parente dele morto, que ele pedia. E como que é o nome que os gregos chamavam essas pessoas? Em grego mesmo é daimon. A tradução direta é demônio. É daí que vem a palavra demônio, né? Porque essas, como eu falei, os gregos fizeram a filosofia. Como é que eles acreditavam nisso? Por que eles acreditavam que o vovô tinha poder de dar para ele vitória na guerra e saúde e ser uma boa pessoa? Porque provavelmente acontecia algumas coisas. Esses deuses que os gregos chamavam de demônios, os gregos chamavam, eles faziam prodígios. Porque, muito provavelmente, os diabos atuavam lá para enganar as pessoas. Também eles chamavam de heróis. Era o culto do herói. Aqueles semideuses.
Os romanos davam outros nomes. Chamavam essas pessoas de lares, manes, ou larvas, e gênios. Qual a diferença entre manes e larvas? Manes é se ele é o Deus bom, que ele está sendo tratado com a comida certa, com todos os oferecimentos, com todos os sacrifícios. Ele trata bem os parentes dele, então ele é um mane. Se ele foi abandonado, ele vai se tornar um Deus perverso. Então eles davam o nome de larvas. Essa é a diferença entre os dois. Então, no início, os parentes eram sepultados perto da casa. A casa tinha um campo, que era próximo, e eles sepultavam os parentes lá. Todos os parentes eram sepultados lá, e eles iam visitar lá. E dentro da casa, eles tinham uma espécie de um altar, onde o Deus era adorado, o Deus ancestral, o Deus parente deles. Tinha algumas imagenzinhas, mas o principal é que tinha um fogo, um recipiente com fogo lá dentro. E aquele fogo era o parente dele e era um Deus, que eles chamavam de Lar. Era o Deus Lar, esse Deus fogo. Por isso que até hoje, quando nas casas onde eu tenho um local onde acende fogo, como é que chama? Lareira. O nome vem daqui. Era o Deus Lar. Isso aqui a palavra acaba sendo trazida pra gente por causa disso. Esse fogo é onde ele fazia todas as orações dele. Era no local da casa onde ninguém podia entrar, a não ser quem morava lá. Ele ia receber visitas. Alguns amigos iam visitar. Não podia entrar de jeito nenhum dessa casa. Bastava um estrangeiro, ou seja, uma pessoa que não morava naquela casa, olhar para profanar o local. Aí tinha penas, era crime. Alguém de fora fazer isso, entrar no local sagrado, era uma profanação. Dependendo da gravidade, podia ser até pena de morte para a pessoa que profanou o local sagrado. E esse Deus, ele exigia comida e bebida. Então toda vez que o pai de família era o sacerdote do local, ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era se dirigir ao Deus e servir alguma coisa para ele. Então ele avivava o fogo, colocava umas madeiras para a chama subir, algumas ervas secas, e oferecia alguma coisa para ele, alguns grãos, pingos de azeite ou vinho, toda vez, pelo menos na primeira vez do dia e antes de dormir. Eles faziam isso. Eles ofereciam esses sacrifícios, essas oferendas para o Deus. E toda vez que tinha uma oração na cidade, por exemplo, vai ter um jogo para Zeus, que era o grande deus dos gregos. Toda oração, começava primeiro, eles faziam uma oração para o Deus Lar, que era o Deus da casa deles. Eles faziam uma oração para o Deus Lar, em seguida, a segunda oração era para Zeus. Aí ia terminar o evento lá para Zeus. Eles faziam a oração para Zeus e terminavam com a oração para o Deus Lar também. Ou seja, principalmente no começo, lá perto dos anos 2000 a.C., esse Deus era extremamente mais importante do que todos esses grandes deuses que a gente conhece hoje, os deuses pagãos. Zeus, Júpiter para os romanos, e Apolo, Atenas, todos esses. O Deus Lar era mais importante. Mais tarde ele vai sofrer uma personificação. Eles vão representar ele como se fosse uma mulher. Vai ter o nome para os gregos, Hestia, para os romanos, Vesta, que é a mesma deusa, mas não vai influenciar em nada o culto familiar. Eles vão continuar da mesma forma. Foi só uma coisa a mais que foi feita, mas não teve influência na prática. E uma coisa interessante aqui, isso aqui é extremamente estranho para a gente. Porque quando a gente fala de gregos e romanos, todo mundo tem ideia de que são pessoas bem próximas da gente. Nós temos muitas influências dos gregos, nós temos muitas influências dos romanos. No nosso caso, menos dos hindus, também são indo-europeus, mas depois teve muita separação, muita coisa diferente da nossa cultura. E a cultura ocidental deve muito aos gregos e romanos. Então a gente tem tendência de olhar eles como um parente um pouquinho mais distante, que não é verdade.
Eles são bem diferentes, a forma de pensar deles é bem diferente. Apesar deles terem gerado boa parte da nossa civilização, a forma deles de pensar era totalmente diferente da nossa. Por exemplo, essa religião deles. Imagina alguém pregando uma religião hoje que não tem umas características, por exemplo, de monoteísmo. Eu criei uma religião nova, que nem surge toda hora alguma aí. Qual é o Deus dessa religião? Não é um Deus, são vários. Ih, que estranho. Eu vou chamar então fulano e ciclano participar. Não. É só para alguns, não é para todo mundo. Então é uma religião que não seja de um único Deus e que uma religião que não é para todo mundo. Seria uma coisa estranha para a gente, mas é exatamente isso que é para eles. São vários deuses e extremamente restrita. Mas é quanto restrita? Só da família. Aquele Deus, aquele fogo, é o Deus dessa família. O vizinho tem o Deus dele, o fogo que ele também tem, é outro Deus e é só daquela família. Então cada Deus está restrito à sua família. Ninguém pode nem chegar perto. Ninguém pode fazer uma oração para outro Deus. Ninguém pode fazer uma oração para o vô do vizinho. Não, isso é ilícito. Nas cidades, por exemplo, onde dava para ver os cemitérios, era proibido um estrangeiro chegar perto. E mesmo eles, se eles estão no cemitério e sem querer eles esbarram o pé num túmulo, eles têm que fazer vários rituais de purificação, têm que pedir desculpas para o morto. Então é uma coisa bem restrita, bem cuidadosa, que eles tinham bastante medo. E falando nisso, aproveitando, isso é uma cultura muito comum no paganismo. Isso é outra coisa que é estranho para a gente. Os pagãos, eles não amam os deuses deles. Eles têm medo dos deuses deles. Nós amamos Deus. Deus é objeto de amor. O pagão, se ele pudesse se livrar do Deus dele, é a melhor coisa que ele faz. Mas por que tinha um culto? Tinha um culto porque se ele não tivesse o culto, o Deus ia fazer mal para ele. Ia trazer doenças, ia destruir a plantação, ia trazer desgraças. Então, para não ser prejudicado, ele fazia os sacrifícios e as orações para o Deus. Em troca disso, o Deus dava alguma coisa para ele. Então era uma coisa contratual. Eu fiz tal rito, eu tenho que receber saúde. Eu fiz tal coisa, a minha plantação tem que dar fruto. Não tinha nada de relação de amor nessa adoração do Deus pagão e do fiel pagão. Esse sacrifício era também oculto. O sacrifício acontecia dentro da casa, onde só os familiares viam. Ninguém mais percebia. Não tinha necessariamente um ritual comum. Ao meio-dia eu tenho que chegar e fazer tais cantos. Depois eu tenho que oferecer o tanto de vinho fazendo tais orações. Não. Cada familiar fazia o culto do seu jeito. E ninguém estava obrigado a fazer de forma nenhuma que o outro mandasse. O rei da cidade mandou que o culto fosse feito oferecendo tanto de vinho para o Deus. Não podia. Nem o rei podia se meter na religião familiar. Ele não podia dizer o que as pessoas podiam fazer. A única coisa que ele podia dizer é que tinha que fazer. Vocês têm que prestar o culto para o Deus lar, que é o fogo do lar. Mas não podia dizer o que tinha que ser feito. E esse culto, que era feito pelo pai da família, o pai era o sacerdote, ele é transmitido de pai para filho. Filho, homem. Sempre do pai para filho, de varão para varão. E o pai da família tinha poder absoluto sobre os membros da família. É interessante a palavra que os gregos usavam para família, que era essa epistion, que significa, ao pé da letra, aquilo que está próximo do lar, que está junto do lar. Essa é a definição de família para eles, aquilo que está junto do lar. E era realmente. O lar, não no sentido de morada, mas no sentido do Deus. O Deus lar. Mas como assim tinha poder absoluto? O que o pai de família podia fazer? Ele podia escolher se um filho ia viver ou morrer, por exemplo.
Não só no nascimento, quando nascia, ele escolhia, ele olhava a criança e dizia: esse aqui vai morrer, esse aqui joga no abismo, entrega para os lobos, mata. Ou mesmo depois de crescido, o filho fez tal crime. O pai vai decidir se o filho, que castigo o filho vai ter, e pode decidir se o filho vai viver ou morrer. E ninguém vai se meter nisso. Ninguém, nenhum rei da cidade vai dizer que o pai está agindo mal. O pai teria o direito, é óbvio que isso é um abuso, o pai teria um direito de dizer se um membro da família vive ou morre. Isso nos nascimentos era extremamente comum. Todos os pagãos, nenhum pagão deixava todos os filhos viverem. Eles, assim que os filhos nasciam, eles olhavam o filho e escolhiam. Se o filho era doente, era fatal. Se o filho tinha qualquer defeito, é morte. Se ele não gostou do filho, é morte também. Se era a segunda menina, era quase certo que era morte também. Normalmente esses povos tinham uma menina só. E a gente vai ver também por quê. Um menino era obrigatório. Ele tinha que ter um menino, talvez uma menina, e o resto ele escolhia se ia ter ou não. Então, o único que era obrigatório era o menino. Mas por que o menino era obrigatório? Alguém arrisca? Porque ele queria transmitir. Porque ele precisava de alguém para transmitir o culto. Exatamente. Uma das cerimônias que era bastante importante no culto dos mortos era o casamento. Como que era o casamento? E aqui tem a explicação por que a filha não herdava. Mas por que não pode ser a filha? A filha não pode substituir o pai? Por que não pode? Porque a filha tinha que casar. Tinha que casar? Tinha. Não existia, homem ou mulher, não existia para os pagãos, para os gregos e romanos, quem não casasse. Todo mundo era obrigado a casar. Todo mundo era obrigado a casar. Então a menina também era obrigada a casar. E depois de casar, o que ela vai fazer? Ela vai para qual casa? Casa do marido. Casa do marido. E lá ela vai cultuar outro Deus. Então ela não pode herdar o papel de sacerdote dessa família. Porque se ela herdar, algum dia ela teria que abandonar, porque é obrigada a casar. Então, tinha um ritual específico para o casamento. Mas ela vai abandonar a família, será que o Deus não vai ficar bravo? E o outro Deus do marido dela, será que vai aceitar ela como alguém para rezar para ela? Ela é uma estrangeira. Ela é alguém que não pertence a essa família. Por que ela vai ser aceita nessa família pelo outro Deus? Então eles pensavam nisso e resolviam da seguinte forma. O ritual do casamento, mesmo entre os gregos e romanos, tinha 3 fases, tinha 3 partes. A primeira, no dia do casamento, ela se vestia lá como noivo, e o pai, e ela ficava junto com o pai, ou o irmão mais velho se o pai já tivesse morrido, e os dois ofereciam juntos, iam na casa deles mesmo, ofereciam juntos o sacrifício para o Deus do lar, por fogo. Ofereciam um bolo por fogo. E nesse momento a filha se recusava. Ela fala: não vou oferecer. Tudo combinado. Não vou oferecer. Então o pai finge que briga com ela e expulsa ela de casa. Então eles simulam uma expulsão, porque ela se recusa a oferecer para o Deus. Então eles simulam que a filha é expulsa de casa. Então quando ela é expulsa, entre aspas, de casa, lá na porta está esperando o noivo e os familiares que vão acompanhar o casamento. Essa é a segunda parte. É a parte que ela sai da casa do pai e caminha até a casa do marido, do futuro marido. Então ela tem todo esse cortejo, eles vão lá. Quando chega na casa do noivo, ela não pode entrar, porque ela é uma estrangeira. O estrangeiro não pode entrar na casa do outro. Então, o que o marido faz? Ele finge que ele está sequestrando ela. Ele finge que é um rapto. Então ele pega ela no colo, toma cuidado para não pisar na soleira da porta, pula para a soleira da porta com ela no colo, chega até onde está o altar do Deus da casa e coloca ela em frente ao Deus. Isso também é outra coisa que foi herdado, né?
Vocês já viram em filmes, ou coisa que o noivo carregando a noiva? É daí que vem. É um costume um pagão antigo por causa disso. Simulação de um rapto. Então ele finge que raptou a moça e que está levando para casar. Então ele apresenta para o Deus a raptada. Então ele pega os dois, tem já um bolo preparado, ou dependendo dos gregos romanos pode mudar, mas normalmente um bolo. Então eles oferecem para o Deus, e aí nesse momento a moça oferece junto com ele. Então ela passa nesse momento a fazer parte da família. Nos romanos ela pega e toca o fogo, nos gregos ela não toca, mas nos romanos ela toca o fogo com a mão e oferecem juntos um pedaço do bolo para o Deus e comem a outra parte juntos. Pronto, eles estão casados. Essa é a terceira parte do casamento, tanto grego quanto romano, que é a parte que ela entra na casa do noivo, que é o marido dela, que vai ser o marido dela. Então assim é o casamento desses povos, gregos e romanos. E você olhando desse jeito, por isso está ali, que divórcio e a poligamia são quase impossíveis. E para os gregos e romanos realmente eram. Passou a ser mais comum quando teve a decadência, mesmo dessa religião, que é errada. Mas quando teve uma decadência moral, que eles abandonaram até essa religião, eles começaram a aceitar mais essas imoralidades. Mas inicialmente, uma traição era um pecado grave para os pagãos, gregos e romanos. Por quê? Porque trazia o sangue estrangeiro para dentro de uma casa. Levava um filho para uma casa da qual ele não era um herdeiro. Então, para eles, que estavam tão ligados à religião, a essa religião, isso era um crime gravíssimo. Levava o sangue de um estrangeiro para dentro da casa de outro, no caso da traição. O divórcio era uma coisa também absurda para eles. Como é que vai de novo abandonar a religião do marido para voltar para a casa do pai que ela renegou? Era uma coisa que normalmente não acontecia. Tinha exceções. Normalmente as exceções aconteciam quando a mulher era estéril e não podia ter filhos, porque gerava o problema do herdeiro. Mesmo assim não era obrigado. Ele tinha outros métodos, que a gente vai ver, para resolver esse problema. Mas às vezes, dependendo da situação, era permitido que tivesse um divórcio. Então ela fazia uma espécie de casamento ao contrário. Ela ia oferecer junto com o marido, então ela se recusava a oferecer, igual ela fez com o pai. Então ela era expulsa, e depois junto com o pai ela oferecia de novo, e ela era readmitida na religião do pai. Quando a moça casava, ou de alguma forma eles trocavam de religião, a gente vai ver outro caso, mas ela não era considerada mais parente. O parente é aqueles que tinham a mesma religião. Se ele não tem a mesma religião, não é parente. Então a moça que está lá, tem um rapaz aqui que é irmão dela. Então ela casou lá com o vizinho, vamos dizer. Esses daqui, o moço aqui dessa casa teve filhos. Ela também teve filhos. Os filhos dos dois não tem nada a ver um com o outro. Não são como a gente considera primos. Não. Para os gregos e romanos não tinham parentesco nenhum. Porque eles adoravam deuses diferentes. A poligamia era também bem rara. Era admitida no caso de reis, em alguns casos. Mas era só nesses casos. Normalmente não era uma coisa aceita. Agora imagina, o pai é o sacerdote da família, ele morreu. Para quem vai a propriedade? A propriedade é com tudo que ela tem. Por filho mais velho. Para aquele que vai continuar o culto. Não tinha sentido nenhum, não tinha testamento, não tinha nada disso, era automático. O pai morreu, o filho mais velho assume a religião e tudo que tem junto. Ele se torna o novo chefe da família. Ele é o dono de tudo agora. Todos os membros daquela família agora estão submetidos a ele, ao filho mais velho. Então não fazia sentido para os gregos nem vender a casa. Eu quero vender a casa e morar no bairro tal. Não, para os gregos não fazia sentido nenhum isso. Eles nasceram naquela casa, eles vão morrer lá e a família deles vai ficar eternamente lá, rendendo culto para aqueles antepassados deles.
A moça, quando ela se casava, ela recebia um dote. Então ela recebia uma espécie de presente de casamento, que em dinheiro, ou alguma coisa, recebia, e ela levava lá para casa do marido dela, futuro marido. Os outros filhos não recebiam nada. Como eu falei, normalmente eles tinham uma moça só como filha, as outras eles matavam. Normalmente filhos eles aceitavam mais, porque filhos eles colocavam servia para ir na guerra, servia para trabalhar. Então às vezes tinha mais filhos. Então o destino do filho mais velho era esse. O pai vai morrer e ele vai sumir. E se tiver um filho mais novo, qual o destino dele? O que ele vai fazer? Ele pode casar com alguma moça, que vai ser alguma filha única de alguma família, então ele vai trazer ela para dentro da casa. Eles vão ficar submetidos ao irmão mais velho, os dois, e vão viver lá. Essa é a primeira opção. A segunda opção, vocês estão vendo lá, ele pode ser adotado. Adotado? Mas por que o rapaz, já adulto talvez, vai ser adotado? É exatamente para resolver o problema da sucessão. E as famílias que não podem ter filhos? Ou só teve meninas? Ou os dois são estéreis? O que faz? Eles estão destinados a morrer? Não. Eles adotavam crianças. O meu vizinho tem 2 filhos. Eu não posso ter filhos. Então eu vou adotar o filho dele. Então ele faz o acordo, e o filho passa a ser filho dele. Ele adota, é uma adoção de verdade. O filho não é mais filho do outro, agora ele é filho dele total. Ele não deve mais nada para aquela outra família. Ele deixou de ser parente deles. E realmente, ele não é mais considerado parente. Em muitos casos eles podiam até vender um filho. Você precisa de filho? Eu tenho um aqui para vender. E assim, acontecia mesmo. Então eles pagavam para ter um menino lá para poder prestar o culto. Porque se não tivesse quem seguisse com o culto, eles iam ser amaldiçoados. Ou seja, eles iam morrer, não iam ter sepultamento, não iam ter todos os rituais que eles faziam, ou seja, não teriam paz na outra vida. Seriam malditos na outra vida. A terceira opção para o filho mais novo. Casar é obrigado, mas ele não quer casar e levar a moça para dentro da casa do pai ou do irmão mais velho. Ele também não teve a chance de ser adotado para seguir o culto da outra família. E tem muita gente na cidade. Ele tem a opção de pegar os bens dele e fundar uma colônia. Ele ia para um outro local, ele fundava uma colônia, fundava uma nova casa para ele. Para isso ele tinha que pegar o solo sagrado da família dele, onde está enterrado os parentes. Então ele pegava um pouco daquele solo, levava para um outro local, e naquele local ele fundava uma colônia. Para fundar a colônia, não era em qualquer lugar que ele fundava. Normalmente ele ia perguntar para um oráculo, o mais famoso, o oráculo de Delfos. Então ele perguntava onde ele podia fundar uma colônia. O oráculo dizia: funda a colônia em tal lugar, onde já tinha alguns gregos, onde é importante para a Grécia crescer. Então ele ia lá, levava a terra sagrada para lá, tinha os rituais para acender um novo fogo. Lá ele ia fundar a colônia. Para fundar a colônia, era interessante a maneira que ele fundava, porque ele tinha que fundar exatamente o local onde ia ficar o altar da casa dele, onde ele ia colocar o fogo, aquele fogo que não pode apagar. Então ele pegava um arado e fazia um retângulo com o arado na terra. Ele fazia 2 voltas no sentido anti-horário e depois uma volta no sentido horário. Quando ele fazia isso aqui, para eles, fazendo todo esse ritual, significava: esse pedaço aqui não pertence mais aos homens. Esse pedaço pertence aos deuses. Esse local é consagrado. Esse é o símbolo que significava para ele fazer essas 3 voltas. 2 no sentido anti-horário, uma no sentido horário. Isso a gente também herdou. Vocês sabem? Onde a gente usa isso?
Na missa. Não sei se vocês já viram, na missa, quando o padre usa o incenso, ele incensa as ofertas, o pão e o vinho. Ainda não está consagrado. Mas quando ele vai ofertar, ele tem que dizer que aquilo é para Deus. Então ele usa o mesmo símbolo. Ele pega o turíbulo e faz 2 voltas no sentido anti-horário e uma volta no sentido horário. A partir do momento que o padre fez aquilo, qual é o símbolo? Aquilo não é mais dos homens, aquilo é para Deus. Então o símbolo que a gente usa é o mesmo. Claro que o sentido é totalmente diverso. Mas a gente usa o mesmo símbolo. Ou seja, separar para Deus. Muitas coisas que a gente usa, a gente nem sabe, vem dos gregos e romanos. Né? Então ele fundava a colônia e lá ele era o continuador do culto naquele local. Só que imagina só, as famílias, elas têm, quando elas vão crescendo, elas acabam tendo parentes comuns. Os primos, eles podem não ser considerados parentes. No entanto, o avô deles é o mesmo. E eles vão prestar culto para esse avô, não vão? Então eles podiam ter um culto comum. Então, algumas famílias, se você pegar essa parte expandida, ou seja, nós somos parentes, nós somos todos descendentes de fulano, que é nosso tataravô. Fulano de tal. Vamos dizer um nome romano aqui, Cláudio. Nós somos todos descendentes de Cláudio. Cada um tem a sua família, cada um tem o seu altar. Mas nós não podemos prestar cultos para o mesmo. Na verdade eles prestam, mas não podemos declaradamente prestar cultos para um parente comum? Sim. Então é o que eles chamavam de uma espécie de família expandida. A gen, ou a geno, né? Que falavam a gen romana. Que era essa grande família. Essa família, por exemplo, eu usei como exemplo, a família Cláudia, a família Júlia, a família Flávia. Essas são famílias romanas. Elas tinham um descendente comum. Então elas, apesar de ter o seu único, que eram os parentes mais próximos dentro da casa, o fogo que era dedicado para esses parentes, tinha também um parente comum. Então eles podiam prestar também esse culto para um parente comum. Se você aumentar mais, tinha parentes comuns maiores. Aí eles juntavam um grupo maior, chamado frátria. Ampliando mais, era a tribo. A tribo também tinha um descendente comum. E por fim, a junção das tribos dava uma cidade. Dizem que Roma para formar Roma, foram 3 tribos que se uniram. Aí eles definem quem é o parente comum, ou alguém que eles vão cultuar de forma comum, e fazem, da mesma forma que eles fazem o altar da casa, eles fazem também o altar da cidade. Do mesmo jeito, eles fazem um retângulo, fazendo o mesmo ritual, colocam lá um altar, onde vai ter um fogo da cidade. Esse fogo também não pode apagar de jeito nenhum. Esse fogo vai ter alguns sacerdotes vai tomar conta. O local lá chama Pritaneu, que é o fogo da cidade. Normalmente são os fundadores das cidades, ou algum parente da qual todos vêm, as pessoas dessa cidade. Os fundadores eram normalmente os cultuados. Por exemplo, Teseu era a pessoa que era cultuada em Atenas. Ele era considerado o deus da cidade. E para fazer o culto comum da cidade, eles faziam banquetes públicos. Alguns banquetes tinha ocasiões específicas, uma vez por ano, todo mundo tinha que participar. Agora tinha também banquetes diários, que algumas das pessoas escolhidas participavam. Inicialmente eram pessoas nobres que participavam desses banquetes. Vocês podem ver pelo nome dos banquetes diários. As pessoas que participavam desses banquetes eram chamados parasitas. Isso inicialmente não era pejorativo, mas mais tarde ficou, porque eram pessoas que acabavam se aproveitando para banquetear todo dia à custa dos outros, né? Por isso que veio o nome que acabou tendo esse sentido pra gente, né? Parasita é aquele que se aproveita, tira o bem do outro. Essa é a importância. Então esse culto,
é um culto, é o culto mais antigo que se tem notícia. Os historiadores dizem que é o mais antigo, obviamente não é. É claro que a população hoje vem de Noé, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então o culto de verdade mais antigo é o monoteísmo, por Deus verdadeiro. Na verdade, o que criou isso aqui foi a corrupção. E é interessante, não sei se vocês já viram alguma coisa assim. Todos esses povos, os indo-europeus, dizem que vêm do centro da Ásia, que é mais ou menos aquela região da Armênia. Aquela região da Armênia é onde tem umas montanhas incrivelmente altas. Acredita-se, obviamente não sabe se é verdade, mas acredita-se que foi lá que pousou a Arca de Noé. Ou seja, faz sentido. Esse povo vem de lá, essa religião é extremamente antiga, e registros encontraram madeira de um navio gigantesco em cima da montanha. Então não faz muito sentido ter madeira de um navio gigantesco em cima de uma montanha na Armênia, que fica longe do mar. Então por isso faz sentido que digam pelo menos achem que é a Arca de Noé. Certeza absoluta a gente não tem, mas pode ser. E faz sentido que a maioria dos povos tem origem lá. Se vocês alguma vez perguntarem para você, da onde vem esse povo? Os indo-europeus. Os indo-europeus vêm do centro da Ásia. Mas e o povo tal? De onde vem? Se vocês não souberem, respondam do centro da Ásia, porque a chance de acertar é gigantesca. E é verdade, a maioria dos povos vem de lá. E então bate com as hipóteses de que para lá teria ido Noé. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Cultos. Sim. Se pode confirmar isso. Sim. Os hindus, mas então, é que os hindus têm uma característica interessante. Na Índia já tinha um povo que vivia lá. Eles eram de uma origem provavelmente de Cã. Eles eram drávidas, eles tinham características morenas, eles eram negros, de pele negra. Depois eles foram dominados por um povo que chegou lá depois, que veio do centro da Ásia, que eram os arianos, que vem mais ou menos da região da Pérsia e daquela região também. Então eles se dirigiram para a Índia, esses arianos se dirigiram para lá, teve muitas batalhas, mas no fim eles conseguiram dominar os drávidas. E esse povo que chegou lá, que deu origem aos brahmanes, que tem hoje, que tem esse culto. Então, os brahmanes, até hoje, eles têm o culto do lar. Até hoje eles têm o fogo da casa, da qual eles fazem culto, da qual eles prestam homenagem aos parentes. E é interessante, porque mesmo o brahmanismo diz que a pessoa vai reencarnando, vai mudando e pode inclusive mudar de casta. Mas apesar disso, eles mantêm essa outra religião que não faz sentido nenhum. Se vai reencarnar, como é que está ali no fogo? E eu continuo prestando culto ao meu antepassado. Então as duas religiões, mesmo hoje, elas sobrevivem. Nem o brahmanismo conseguiu destruir o culto do fogo do lar. Então ele persiste, e persiste até hoje. No caso dos gregos e romanos, ele só foi destruído com o surgimento do cristianismo. Nem a religião de Zeus e todas aquelas religiões conseguiram destruir essa religião doméstica. Ele também pergunta se há semelhança do culto aos mortos entre os orientais, como os mongóis, chineses, japoneses. Tem os umas... não indo-europeus, Sim. Né? Também tem esse culto aos mortos. Também tem, mas eles não têm a característica do fogo do lar. Então eles têm, por exemplo, os japoneses têm o altarzinho deles, é uma casinha, onde eles colocam também comida para o morto, colocam bebida e prestam homenagem aos antepassados. Os chineses, os japoneses, todos eles têm esse culto aos mortos. Inclusive dizem que todo o paganismo ele tem início no culto aos mortos. Que a pessoa acaba, inicialmente, tendo uma certa ignorância da religião verdadeira. Ele ainda acredita na vida após a morte. Ele acredita. Como a gente sabe isso? Porque em
muitas sepulturas pré-históricas, por exemplo, a gente encontra cadáveres cobertos com pólen. Ou seja, tinha flores lá. Se tem flores, alguém colocou flores para o morto para quê? Porque ele acreditava que alguma coisa ainda sobrevivia lá. Então, praticamente todos os pagãos começam com o culto dos mortos. Todos eles. O japonês, bastante forte. A gente tem até uma ideia errada de quem falar qual a religião dos japoneses. A gente fala, é o budismo. Não é. A religião propriamente do Japão é o shintoísmo, que é essa religião onde tem o culto dos mortos deles. Isso tem alguma relação àquela cerimônia da tocha olímpica com o culto dos mortos? Totalmente. Totalmente. Não sei se você já viu uma cerimônia da tocha olímpica. Já. Eu tenho até um vídeo aqui, se quiser eu passo aqui, quando teve a abertura da tocha olímpica aqui. Por exemplo, o fogo do lar, ele era renovado a cada ano. E para renovar, eles não podiam tocar no fogo. Não podia fazer com pedra, ferro. Tinha que ser com sol. Então eles tinham que focalizar os raios do sol em algum local para produzir um fogo novo. Então eles apagavam o fogo antigo e imediatamente acendiam um novo para fazer essa cerimônia de renovação. Exatamente essa cerimônia eles fazem para acender a tocha olímpica. Não sei se você já viu. É exatamente a mesma cerimônia. Eles fazem todas as orações para Apolo, que é o sol. Fazem orações para Zeus. Aí você vai falar, mas é uma atriz. Mas ela está fazendo o papel de sacerdotisa e fazendo as mesmas orações. Imagina você. Eu pego aqui uma oração, bom, Deus me livre, né? Mas só para ilustrar. Pego aqui oração para Lúcifer. E falo, não, Rodrigo, só de brincadeira, recita isso aqui. É uma oração para Lúcifer. Você vai fazer? Não, né? No entanto, ela faz. Óbvio que é Olimpíada, não estou dizendo que ela faz por mal, mas ela faz uma oração para o diabo. Porque os deuses pagãos, como diz São Paulo, são demônios. E depois ele acende toda a tocha desse, tem toda uma procissão por aquele espaço, eles vão até um altarzinho, onde no altarzinho hoje eles soltam uma pomba, eles não matam mais, eles soltam, mas é um altarzinho perfeito. E depois ele pega a tocha e ele faz o quê? Ele se aproxima de um túmulo. Antes de começar tudo, antes de começar a corrida da tocha olímpica, depois de sair do altar, que a sacerdotisa entrega para ele vai até um túmulo e faz uma reverência para a pessoa que está no túmulo. E no túmulo tem um fogo que não pode apagar. Quem está nesse túmulo? O Barão de Coubertin. Que é exatamente a pessoa que fez as Olimpíadas Modernas. Então é total. A cerimônia é totalmente, eu diria até a mesma. É dali que surge esse fogo que vai indo pelo mundo inteiro atualmente, até chegar no dia das Olimpíadas. Isso. E que acende a e teoricamente aquele fogo, é o mesmo fogo, não pode apagar. Tem a mesma ideia. Outra pergunta aqui, se há algum indício de como era a religião dos povos indo-europeus antes desse culto aos mortos? Antes não. Antes provavelmente era Noé, era o culto verdadeiro. Então é muito provável que seja. Era o culto verdadeiro que teve a corrupção. A corrupção primeiro foi Cã, que foi para a África. Depois Jafé, que também se corrompeu, que virou pagão. E o Sem, que gerou os semitas, judeus, árabes, hebreus, né? Árabes. Mas é isso. Então, provavelmente, inicialmente, era o culto verdadeiro. Então, podemos dizer que só o Sem, da descendência de Sem, que continuou com o culto correto. Sim, que deu origem aos hebreus. Deu o Abraão, né? Que deu Abraão. Os hebreus. Isso. Oi. Qual seria, como é que era a relação dessa religião doméstica para a pública? Eles faziam também oferendas para... Faziam os banquetes. Tinha também oferendas de animais. No caso de Roma, quem faziam as que cuidavam do fogo. O fogo era chamado fogo de Vesta. Então eram as vestares. Eram sacerdotisas. As principais sacerdotisas de Roma
em questão da cidade. Não eram as mais importantes em hierarquia, mas tinha uma certa importância para a cidade. Então, para esse culto, eles pegavam as meninas mais importantes, de famílias mais importantes, e consagravam a esse culto. Eram as chamadas vestais, elas tinham que se manter virgens enquanto estivessem no culto. Elas ficavam normalmente de meninas pequenas, 12 anos, 10 anos, até os 40 anos, só fazendo esse culto. E elas tinham um poder muito grande. Ela, apesar de ter toda essa restrição, ela tinha cuidado só do altar, não podia se casar. Mas, por exemplo, se tivesse um condenado à morte, o condenado à morte está indo para a morte e está passando uma vestal. Se a vestal visse, por exemplo, e falasse: você está perdoado, não tinha rei, não tinha ninguém que dissesse não, ele estava perdoado. Então qualquer uma dessas moças podia, por exemplo, perdoar um condenado à morte.